Meus amigos, voltamos. Parte 2. Tranquilos? Vamos matar só duas revisãozinhas importantes. Nós temos a parte da multiplicação. E a multiplicação, nós temos o seguinte. Outra regrinha. É o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, foi o que eu comentei com vocês. É difícil as operações? São difíceis, na verdade? Não. Mas o problema é que cada caso é um caso da nossa relação. Então aí, meus amigos, olha o que nós vamos fazer agora. Vou botar um exemplo. 3/7 vezes 2/5. Então é 3 vezes 2. Então 6 sobre 35. Então na multiplicação, nós multiplicamos o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Nessa relaçãozinha aí. Ok? Na nossa divisão, você tem o seguinte. Na divisão entre frações, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Quer inverter? De baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. Então, nessa relação aí. Nós invertemos a posição aqui, ó, da segunda. Tranquilos aí? Beleza? Nossa relaçãozinha. Então, lembrando que nas aulas de pré-cálculo nós comentamos sobre isso. Não me falha a memória. Nós vimos essa parte de operações entre frações. Põe na telinha e olha a questãozinha que você pode observar que é exclusivamente falando sobre cálculo envolvendo frações. Ele colocou frações e números decimais. Nós lembramos que todo número decimal ele pode ser expresso na forma de fração. Algumas pessoas me perguntam aí, Bruno, o que eu faço? Eu divido a fração e trabalho a relação dos números decimais? Ou eu transformo os decimais em fração? Dizer isso é muito difícil, gente, porque cada caso é um caso. A depender da fração, a divisão é muito fácil de ser realizada. E aí, sinceramente falando, nesse processo aí, eu acho mais interessante você transformar os números decimais em fração. Então ele colocou assim, ó. 12,15 mais 3 sobre 40 mais 102 sobre 50 menos 0,025. E aí, pessoal, meus amigos, observe que aqui após a vírgula eu tenho dois números. Então esse número é igual a 1.215 sobre 100. Mais 3 sobre 40. Aqui é a divisão. 102 sobre 50. Aqui é diferente, ó. Aqui eu tenho 4 números após a vírgula. E tendo 4 números após a vírgula, menos
25 sobre 10.000. Nessa relaçãozinha aí. Então a gente pode brincar um pouquinho, gente, ó. Todo número que termina em 0 e 5, divide por 5. Vamos simplificar? Vai dar 243. 243 aqui em cima. Dividido por 5. 100 por 5 vai dar 20. Mais 3 sobre 40. Nessa relação. Então, 243 sobre 20 mais 3 sobre 40. Dividido. 102 sobre 50. Opa, vamos simplificar aqui? Deixa eu apagar aqui, fica melhor. Aqui por 2 vai dar 51. Por 2 vai dar 25. Menos. Aqui por 25 vai dar 1. Todo número que termina em 00, 25, 50 e 75, ele é um número divisível por 25. Então é essa relaçãozinha que nós temos aí. Então 25 por 25 dá 1. 10.000 por 25, então 100 e 400 na nossa relação. Então aí ficou mais tranquila a nossa situação. Por quê? Ok? Paramos aí, observamos. O que é que nós vamos fazer agora? Qual é a nossa perguntinha? Primeiro vamos resolver o parêntese. Então, agora dentro do parêntese, já simplifiquei ao máximo possível. Eu vou realizar, nesse caso, a soma entre frações de denominadores diferentes e no outro parênteses a subtração de denominadores diferentes. Aqui o MMC de 20 e 40 é igual a 40. Aí teremos 40 dividido por 20 é igual a 2. 2 vezes 243, 486. Mais 40 dividido por 40 dá 1, vezes 3, 3. Mais 3. Dividido. 400 dividido por 25 vai dar 16. Aí 16 vezes 51. Então teremos aqui 816. Menos 400 por 400 é igual a 1, vezes 1 é 1. Então está aí a nossa relaçãozinha feita. Então aqui, só para amarrar, 489, né, a soma, sobre 40, dividido por 815 sobre 400. Dá aquela paradinha especial para copiar e não esqueça da relação. Divisão entre frações, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. E o que é mais importante na relação é o seguinte. Cuidado. Simplifica ao máximo. Agora não dá para simplificar. Aqui eu poderia até simplificar se quisesse. Ó, termina em 5. Mas eu vou segurar e mostrar a vocês por quê. Então temos uma divisão. Conservamos a primeira. E multiplicamos pelo inverso da segunda. Corto 4. Corto 0 com 0. Sobrou 40 em cima e embaixo 4. Por 4 é igual a 10. Por 4 é igual a 1. Então nós teremos aí, ó, 489 sobre 1 vezes 10 sobre 815. Então 4.890
dividido por 815, que é igual a 6. Então essa é a relaçãozinha aí. Resultado obtido é igual a 6. E aí a Fundação Carlos Chagas, naquele velho hábito de que, põe na telinha, ele não coloca o resultado, ele brinca com a relação. Então obtém-se um número, letra C, um número múltiplo de 6. Então essa relaçãozinha que nós temos aí. Todo múltiplo de 6 é um número divisível por 6. 6 divide por 6? Divide. E quem são os múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24, 30 e assim vai. Então essa é a relação que nós temos aí. Beleza? Então só para amarrar aqui, ó, transformamos em fração. Termina em 0 e 5 divide por 5. Então 1215 por 5, 243. 100 por 5, 20. 102 por 2, 51. 50 por 2, 25. 25 por 25 dá 1. 10.000 por 25, 400. E aí nós só realizamos a soma, né? Na primeira parte, na segunda parte a diferença. Então, se vocês quiserem agora, dar aquela paradinha especial, porque nós matamos essa questãozinha legal de concurso. Então, meus amigos, como eu comentei com vocês, questões hoje envolvendo cálculo estão caindo na prova também. Põe na telinha aí. Eu gostaria de pedir a vocês um favor. Essa questão, deixa eu só apagar o quadro, também da Fundação Carlos Chagas. Agora eu gostaria de pedir a vocês que vocês dessem uma paradinha, tentasse resolver, e eu sei que vocês vão conseguir, e aí depois voltar para assistir o vídeo. É por isso que eu marquei 4 blocos por aula, porque essas paradinhas para resolver são importantes. E aí acaba temos uma aula de 2h30 nesse sentido. Então dá uma paradinha especial. Lembre-se que matemática é uma questão de prática. Não espera eu resolver, não. Faz. E aí se você ficar algum ponto, aí depois você assiste, aí você vê, poxa, é verdade, tinha aquele ponto que eu me passei e tal. Então fica ligado nessa relação. Então põe na telinha aí. Eu só vou dar a dica a vocês que você vai começar daqui, subindo a relação. Então só montar aqui, deixa só um tempinho na telinha aí, que eu vou montar a expressão. Pode trazer? Então tá aí. E aí, meus amigos, eu vou fazer passo a passo cada relação. Então está aí o nosso probleminha. Tá certo? E vamos juntos, passo a passo, montar a relação. Então, a primeira etapa, primeiro passo, vai ser resolver isso aqui. Então, primeiro passo. Então, 2 menos 1/2. Subentende-se que aqui é 1. No MC de 1 e 2 é igual a 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 2, 4. Menos 2 por 2 dá 1 vezes 1 é 1. Então, 3/2. Então, ó, você vai cortar isso daqui e no lugar você vai colocar quem? 3/2. Então, esse é o processo que nós vamos desenvolvendo. Então, deixa eu colocar aqui 2 menos 1. O nosso segundo passo agora será resolver essa expressão. E se vocês analisarem aí,
nós temos uma divisão entre frações. Então, o segundo passo. Divisão entre frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E aí a situação é igual a 2/3. E aí o que vai acontecer novamente? Corta isso aqui e no lugar vamos colocar 2/3. Então vamos desenvolvendo passo a passo. Então sobrou 2 menos 1. Então está aí. Então agora o nosso terceiro passo da relação. Três dividido por 1 é igual a 3 vezes 2, 6. Menos 3 por 3 dá 1, vezes 2, 2. Então, 4/3. E a mesma novela, a mesma história. Cortamos isso aqui. E no lugar, colocamos 4/3. No início você acha assim, Bruno, mas é demorado, é chato. Não é, gente. Estamos só acostumando, nós estamos só aprendendo a relação. Então cortamos 4/3. Aí vamos para o próximo momento. 2 menos 1. Ou seja, agora quarto passo. Então, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1 vezes 3, 3 sobre 4, 3/4. E aí, novamente, nós vamos cortar essa situação aqui. E no lugar, colocar 3/4. Pessoal, meu câmera, passa devagarzinho, passo a passo. Meus amigos, é porque infelizmente eu tenho que apagar o quadro. Eu gostaria que vocês anotassem passo a passo. Dá aquela paradinha no vídeo. Relaxa. Vai para o segundo passo. Agora terceiro. Vai para o terceiro passo. Depois o quarto eu vou apagar o primeiro aqui. Deixa eu apagar aqui o apagador. Está do lado de lá. E aí, nós temos 2 menos 1, 2 menos 3/4. Então, nós vamos agora para o quinto passo. Resolvi essa expressão aí. Então, ó.
4 dividido por 1 é 4, vezes 2, 8, menos 4 por 4 dá 1 vezes 3, 3, que é igual a 5 quartos. Então, vamos cortar aqui, ó, e no lugar colocar os 5 quartos. Então vai ficar 2 menos 1 sobre 5 quartos. Já vamos agora para o sexto passo. Ó, temos uma divisão entre frações. Então, 1. Então, 4 quintos. Então, vamos cortar ali a relação. E aí, vamos matar a nossa relação. Então, ó, 5 por 1 é 5, vezes 2, 10. Menos 5 por 5 dá 1 vezes 4, 4. Nós teremos 6 quintos, que a nossa resposta é igual a 1,2. Então, depois dessa caminhada toda, simplificando, é lógico, porque nós vamos reduzir o valor, vamos simplificar a expressão e vamos encontrar 1,2, que será o nosso valor correto da relação. Tranquilos? Beleza? Então, gente, ó, é um processo de caminhada. Você vai começando de baixo, resolve a subtração, vai para a divisão. Resolve a divisão, vai para a subtração, até chegar em um único termo ou uma única fração. E aí 6 quintos é igual a 1,2 e matamos a nossa história. Beleza? Então põe na telinha. E aí obtém-se na letra A 1,2. Nossa resposta correta. Beleza, meus amigos? E você deve estar se perguntando assim, Bruno, mas não acredito, como é que numa prova de concurso ele cobre isso em prova? Mas ele cobra e pode cobrar, e além do mais, gente, ele cobra de vez em quando porque você não está treinando o cálculo, porque também tem uma questão, uma jogada. O que é que ele faz? Eu vou jogar a questão, você observa, poxa, uma questão dessa eu não posso perder, porque é uma questão de cálculo, o que é que você faz? Se joga, vai fazer a questão. E aí tem vários fatores. Fator tempo. Você pode resolver acertar, mas pode gastar um tempo muito grande. E aí o que vai acontecer? Vai prejudicar a sua caminhada nas outras questões. Então tem essa jogada também. Segundo, você pode errar um sinal. E aí perder uma questãozinha e encontrar um valor. Porque uma questão dessa na prova não tem como a gente fazer uma revisão a depender do tempo e da agilidade de cálculos. E outra, quem é muito rápido nos cálculos, como eu também sou às vezes, aí perde-se tempo. Por quê? Porque você acaba, na agilidade, na pressa, né, a pressa é inimiga da perfeição, você acaba errando questão. Quantas vezes você não perdeu uma questão por causa de um sinal? O excesso de confiança também atrapalha. Beleza? Então, dá uma paradinha aqui para quem não copiou o quinto passo, copia o quinto passo,
depois o sexto e lá o final. Depois, meus amigos, eu aconselho a vocês tentarem refazer a questão, tá certo? Refaz e aí vê se mantém o mesmo padrão. Então terminamos agora o nosso segundo bloquinho. Nos 2 blocos a seguir, vamos trabalhar a fração envolvendo problemas. E eu trouxe questões bem legais que trabalham esse conceito de fração. Então não saia daí, eu te espero no terceiro bloco daqui a pouco.